apresenta uma outra visão da loucura, que não é uma experiência cósmica da mundanidade, da vanidade, e sim uma experiência crítica, irônica. O Erasmo aborda em registro cômico temas religiosos, éticos, políticos, para nos convencer de que a loucura é um elemento necessário no acesso ao saber e à felicidade humana. Então, a loucura faz parte da própria razão, né? Isso é uma coisa que o Foucault comenta, então, que a irracionalidade, a ignorância, o absurdo se integram ao plano discursivo e possibilitam um exame crítico, né, daquilo que é pretensamente o saber. A loucura aparece como essa possibilidade de pôr em xeque os dogmas, as doutrinas aceitas como conhecimentos e tal. Então, o elogio da loucura tem uma conexão interessante com a retomada do ceticismo pelo Erasmo, que dialoga com alguns outros trabalhos dele. Então, queria destacar isso, essas duas vertentes, né, contrárias na concepção renascentista da loucura, nas artes plásticas, especialmente nessa iconografia e nas festas populares. Eu vou até citar duas definições do Foucault. Ele diz assim: então, por um lado, nas artes plásticas e nas festas populares, uma nau dos loucos cheia de rostos furiosos, que aos poucos mergulha na noite do mundo, entre paisagens que falam da estranha alquimia dos saberes, das surdas ameaças, da bestialidade e do fim dos tempos. E, por outro lado, na filosofia e na literatura, essa experiência crítica, irônica, a qual ele define da seguinte maneira: uma nau dos loucos que constitui para os prudentes a odisseia exemplar e didática dos defeitos humanos. Tá? Então, essa conexão para mim é super importante, porque de fato tem uma correlação e uma influência entre Shakespeare e Erasmo. Erasmo é um dos autores que influenciaram a obra de Shakespeare. Há quem diga, inclusive, que sem Erasmo não haveria Shakespeare, né? E também, particularmente no caso do elogio da loucura, a gente pode pensar que tem uma espécie de precedente ali, justamente para a fascinação do Shakespeare com essa figura do bobo, que é o bobo sábio, tá? Essa figura, então, que é especialmente importante no Rei Lear, o bobo sábio. Então, eu vou terminar essa pequena apresentação falando um pouco de alguns elementos da peça que correlacionam bobice e sabedoria, né? É um tema recorrente do próprio Bobo. Tá? O Bobo o tempo todo está falando sobre isso. Tem várias falas dele em que ele chama atenção para essa dialética, para essa correlação entre sabedoria e bobice ou loucura, né? Então, uma questão que interessa especialmente a Shakespeare e que aparece no elogio da loucura é justamente a associação da loucura com a velhice. É uma coisa que está lá no Tratado do Erasmo. Então, a ideia de que a velhice, considerada como uma segunda infância, que diz lá a loucura, tá? Porque a loucura é quem está declamando, né? No caso do Tratado do Erasmo, restitui aos homens de idade avançada o prazer do esquecimento. Essa segunda infância, então, teria um prazer, né? E a loucura argumenta, então, que quando uma pessoa velha delira, perde a razão,
é por uma concessão dela, loucura, né? E porque com isso ela vai se livrando daquelas preocupações pelas quais o sábio é atormentado, tá? Então a função do esquecimento como uma coisa prazerosa. Só que ele comenta assim, a loucura diz assim, esse velho que perde a razão, né? Então teria ali uma consideração sobre a senilidade. Ela fala, volta a fazer papel de bobo, e com isso torna-se um agradável companheiro de copo, tá? Como se a própria loucura então tivesse prazer em estar próxima do bobo, né? Ora, isso leva a loucura a fazer todo um elogio do bobo. E aí vai aparecer justamente essa figura do bobo da corte, propriamente, lá da Idade Média, né? Que, segundo a loucura do Tratado de Erasmo, é quem faz a delícia dos reis, né? A tal ponto que alguns não são capazes nem de almoçar, nem de passear, nem de passar uma hora sem a companhia deles. E justamente a preferência pelos bobos estaria ligada não só ao prazer que eles proporcionam, né, porque eles provocam risos, fazem brincadeiras, divertem, enquanto os sábios falam coisas tristes e dolorosas e arranham os ouvidos delicados dos soberanos com algumas verdades, tá? E aí é uma típica estratégia retórica desse tratado, né? Então parece que o sábio é quem diz a verdade, mas isso incomoda o rei, e o bobo diverte, por isso dá prazer. Mas ela inverte as perspectivas e diz, mas na verdade o bobo é o único que pode ser sincero diante do rei, porque ele é simples e verdadeiro, enquanto os homens sérios, pretensamente sábios, acabam se tornando mentirosos, aduladores, porque eles só dizem o que o soberano quer ouvir. Eles não podem contrariar o rei, porque eles têm medo do rei e eles querem agradar, né? Então quem diz a verdade para o rei? O bobo, tá? Então o Erasmo vai sentenciar, né? Pois assim é de fato, a verdade é odiosa para os reis, mas isso mesmo depõe admiravelmente a favor dos meus desmiolados. Deles os príncipes ouvem com prazer não apenas a verdade, mas até mesmo censuras abertas, tá? Essa consideração sobre o bobo do Elogio da Loucura é impressionante como ela serve para pensar a figura do bobo do Lear, né? Que, se a gente for ver na peça, né, justamente quando alguém contraria o Lear no início da peça, a primeira pessoa a contrariá-lo, que é o Kent, né, que é um nobre, né, que inclusive fala logo que ele está louco quando ele está tentando fazer essa cerimônia de divisão do reino e tal. E o Lear expulsa ele do reino e vocifera contra ele, né, e fica furioso e tal. E é interessante que quando o bobo aparece algumas cenas depois, ele fala mais ou menos as mesmas coisas que o Kent tinha falado, o quanto ele estava errado, o quanto ele era louco, que aquilo tudo era uma loucura e tal. Mas ele fala de outro jeito, cantando e fazendo um monte de piada. E ele não sofre a mesma censura, né? O Lear dialoga com o bobo, né? Inclusive é um diálogo maravilhoso, quando os primeiros diálogos do Lear com o bobo tem a ver com o chapéu do bobo, que o bobo dá para o Lear, fala, não, toma o meu chapéu, agora é você que é o bobo, né? Inclusive você tem que usar o chapéu, porque você não tem mais coroa, você deu a sua coroa. E aí fica o tempo todo esse jogo de quem é o bobo, e o bobo falando, você que é o bobo agora, não sou mais eu. Então essa inversão de papéis é satirizada. Eu vou dar um exemplo
na forma de uma canção que começa com os versos. Eu estou pegando aqui a tradução do Rodrigo Lacerda, tá? Isso é o Bobo cantando. Bobos decaem por aí afora, pois todo sábio a Palermão. Ele diz isso para o Lear. Bobos decaem por aí afora, pois todo sábio a Palermão. E aí o Lear pergunta: quando você aprendeu a fazer essas canções, moleque? E aí olha a resposta do Bobo: desde que fizeste das tuas filhas tuas mães, pois quando lhe entregaste o cetro e abaixaste as próprias calças. Tá? Essa é uma fala super marcante, assim, porque aquilo que eu tinha falado, né, a velhice é uma segunda infância, né? No caso do Lear, uma coisa que chama atenção na dinâmica familiar, no drama familiar do Lear, é justamente que ele, quando abre mão do poder e da autoridade paterna e concede o poder para as filhas, a reação das filhas, a partir do momento em que elas têm o poder, né, que vai aparecer ainda no primeiro ato, no diálogo entre a Goneril e a Regan, vai ser dizer: mas o que a gente faz com esse velho agora? A gente tem que ficar cuidando dele, e ele sempre foi muito cabeça dura. Eu não quero ficar responsável por esse velho. Elas assumem um papel que elas vão falar do pai como um filho mimado, e elas vão ter essa função de mãe, né? Isso é muito marcante na peça, assim, né? Essa ideia de que, eu vou ler aqui o prognóstico das filhas, né? Quando elas estão dialogando, elas falam de um juízo deficiente, de uma velhice imprevisível, falam da doença da idade. E aí a Goneril fala assim: temos de esperar da sua velhice não só as imperfeições já enraizadas no temperamento, mas com elas os caprichos erráticos que os anos enfermos e coléricos hão de trazer, né? Então, como é que elas vão lidar com isso, né? E aí eu queria destacar isso, que é impressionante como esse tema é elaborado nessa peça. Tem um livro da Janet Adelman chamado Mães Sufocantes, de 1992, que ela é uma crítica que trabalha muito bem essa ideia. Ela trabalha essa ideia da maternidade em várias peças do Shakespeare, da função da mãe. E no caso do Rei Lear, né, é uma peça em que a figura da mãe é ocultada, né? É uma peça em que você tem um pai que tem 3 filhas, né? E que, se vocês forem procurar lá na peça, cadê? Quem é a mãe? O que aconteceu com ela, né? Então parece que não tem mãe em jogo, é uma relação de pai e filhas. Então a grande jogada dessa crítica é dizer: não, tem a mãe, só que as filhas fazem o papel de mãe desse pai, né? Inclusive, é muito interessante que quando a gente vê de novo, comparando com as fontes do Shakespeare, que na peça anterior tem lá a mãe, o Lear com I, desde o início da peça fala da viuvez dele, e fala como ele lamenta muito a perda da sua querida esposa, não sei o quê. O Shakespeare tirou tudo isso, tá? Ele só vai botar uma menção a mãe, a mulher do Lear, numa hora que ele está brigando com as filhas, e ele fala: não, então você deve ser filha do adultério, porque, né, assim, ele menciona o fato dele ter tido uma esposa numa briga com a filha, né? Enquanto na versão anterior, né, a mãe, a esposa aparece como, né, tá lá entre os querubins, não sei o que, minha querida esposa que eu perdi, por isso é que eu estou sofrendo tanto.
tá? Então é muito interessante que, pegando o gancho dessa consideração da Janet Adelman, né, que a peça tem sim uma exploração da figura materna, mas dessa figura invertida, né? Por isso a fala do bobo é tão importante. Ele fala: você agora transformou suas filhas em mães, né? E você abaixou as calças para elas te baterem, né? Foi isso que você fez, né? Ora, a Goneril, lá pelas tantas, vai dizer: esse velho tonto que ainda pretende exercer os poderes que ele próprio transferiu para mim. E aí, olha só a fala dela: velhos tolos são de novo bebês, em vez de agrados, precisam de limites. Então, é impressionante como a relação das filhas com o Lear, o conflito que se estabelece entre elas, é uma relação de castigo, em que elas vão ver o pai sempre como uma criança mimada, que está pedindo coisas para elas, né? Mesmo no momento assim que ele está... elas estão decidindo, no meio de uma tempestade que está começando, que não vão permitir que ele entre no castelo, vão deixar ele exposto à tempestade, sozinho, elas falam: não, é um castigo que ele precisa sofrer, porque ele é um filho mau, entende? Essa ideia dessas mães, né, que castigam. Ora, essa relação do Lear com as filhas o leva a uma problematização da sua própria identidade, que eu também queria destacar. Tem lá uma fala, quando o Lear está brigando com a Goneril, né, e a Goneril fala que vai repreendê-lo, vai questionar o que ele está fazendo. Tem uma fala que eu acho muito bonita do Lear, que é o seguinte: vós sois nossa filha? Quem aqui sabe quem eu sou? Não sou Lear. Lear não anda assim, não fala assim. Onde estão seus olhos? Ou sua razão fraqueja, ou seu discernimento entrou em letargia. Acordei agora. Não creio. Quem pode me dizer quem sou? Então, essa ideia de que, né, o jogo invertido de papéis, o momento, desde que o Lear abre mão da sua autoridade paterna, com a pretensão de continuar tendo autoridade, continuar sendo rei, sem ter responsabilidade nenhuma, né? Ele queria se aposentar e ficar, né, curtindo a vida junto com os companheiros dele, com 100 companheiros do seu séquito, né? Cada vez no castelo de uma filha, né? Mas esse jogo de papéis invertidos leva o Lear a uma situação em que ele fala: quem sabe me dizer quem eu sou, né? E é impressionante como isso vai construindo, né, a loucura do Lear, né? Uma loucura que tem a ver com a senilidade, tem a ver com a velhice, mas tem a ver com esse conflito também, né? Então aparece uma dramatização desse questionamento da identidade dos personagens, daquilo que constitui o seu self, né, o seu eu, e um processo assim de que vai removendo camada por camada a certeza que ele tem sobre quem ele é, né? Esse processo tem uma dimensão, claro, metateatral, porque tem a ver com qual é o papel que eu represento aqui, né? Mas é um questionamento super importante também do ponto de vista político e social, né? Até pensando que tem toda uma doutrina política na época que tem a ver com a ideia dos dois corpos do rei, né? A ideia de que o rei é dotado de uma parte mortal, falível, e de uma imortal, porque ele é o representante de Deus na Terra, né? Então, como é que alguém pode continuar sendo o rei, né? Não ter mais as responsabilidades do rei, mas continuar sendo o rei, sendo então o representante de Deus na Terra? O que acontece com
com o corpo, né, desse rei, né, a partir do momento em que ele passa a questionar qual é o papel que ele desempenha. E começa a não ter papel nenhum. Ele não faz parte mais da própria corte, a ponto dele ser excluído da corte no meio da peça, né? Então, só para terminar, eu acho que me impressiona muito como o Shakespeare, nessa peça, né, consegue, dentro desse drama familiar, né, criar uma derrocada, que é uma derrocada psicológica também, né? Essa corrosão da razão do Lear, que vai levá-lo até o momento em que ele realmente passa a dizer coisas sem nexo e não saber mais quem ele é mesmo, e falar com as cadeiras e coisas assim. Mas é interessante ver que essa desrazão, esse desatino do Lear, essa forma da loucura dele, é curada. No final da peça, ele reencontra a Cordélia, tem lá um fidalgo que dá para ele umas ervas e que o acalma e tal, e ele volta a saber quem ele é, tá? Então, é interessante pensar também que o Shakespeare, nessa peça, adota, né, uma concepção da loucura que já estava em jogo na época dele, que é uma explicação médica da loucura. Ela tem a ver com os tratados da época sobre a melancolia, tá? O tratado da melancolia, do Timothy Bright, a anatomia da melancolia, do Robert Burton, que já são estudos médicos da loucura, né, pensando em tratamentos e tal, embora alguns desses tratados também falem de demônios, por exemplo, né, eles têm essa preocupação de o que é a melancolia, como tratá-la, né? Assim, é uma peça que o momento decisivo em que o Lear realmente perde a razão, e se você vê ele assim ensandecido, né, é o momento em que ele encontra o pobre Tom, que é um personagem, outro personagem importante da peça, que é o disfarce adotado pelo Edgar, do filho do Gloucester. Quando ele é incriminado pelo irmão, ele resolve se passar por um mendigo, e ele vai adotar como modelo os mendigos de Bedlam, que é um hospital em que os loucos eram encarcerados, né, ficavam aos gritos, uivando, cheios de pragas lunáticas, fincando espinhos, né? Então ele se enche de lama, tira as roupas e fica bancando um mendigo de Bedlam. Isso é uma coisa que o Foucault comenta também na História da Loucura. Só que o que caracteriza a loucura do pobre Tom, quando você vai ver o tipo de coisa que ele fala, é um discurso totalmente diferente do Lear, por exemplo. Ele fala de demônios e de coisas bestiais e animalidade, e fala vários nomes dos vários diabos, né? Ele fala: quem é que dá algo para o pobre Tom? Aquele que o capeta encardido arrastou por fogos e por flamas, pelas vals e redemoinhos, por cima dos charcos e dos brejos. O demo depôs facas debaixo do seu travesseiro e nó de forca no seu assento rezeiro, tá? Então, pensando assim que duas formas de ver a loucura, né, que aparecem nessa peça. Uma explicação que vem da Idade Média, de um discurso religioso, né, que o pobre Tom, esse disfarce do Edgar, representa a associação entre o louco e o possuído pelo demônio, né? E o contraste disso com o Lear, que se encontra com o pobre Tom, mas depois vai ter esse processo de recuperação, tá? Recuperação com a intervenção de alguém que tem um saber médico, né, que vai cuidar dele, né? O encontro entre eles é maravilhoso, porque o Lear,
né? Tá chegando nessa choupana no meio da tempestade lá, e ele começa a falar sobre os desventurados do seu reino, que ele nunca soube da existência dos miseráveis.